Você tem medo de falhar? Medo de não ser suficiente, de perder alguém importante ou de nunca alcançar aquilo que realmente deseja? Então pare por um instante e preste atenção. Este vídeo é para você. Hoje você vai descobrir como aplicar a sabedoria milenar do estoicismo para enfrentar os seus medos de frente e transformar aquilo que parece impossível em algo muito mais próximo da realidade. Não importa o tamanho do obstáculo ou o peso das dúvidas que passam pela sua mente. O estoicismo oferece ferramentas práticas, simples e poderosas que podem libertar você dessas prisões internas. Aqui não vamos falar em teorias complicadas, nem frases vazias. Você vai entender de forma clara e direta como alguns dos maiores filósofos da história aprenderam a encarar o medo com firmeza, clareza mental e força interior. Neste vídeo, vamos explorar lições poderosas que podem mudar a forma como você enxerga seus desafios e fortalecer a sua coragem. Fique comigo até o final, porque cada lição é essencial. Se você ignorar uma delas, pode perder parte importante da compreensão. Mas se aplicar todas, vai perceber algo surpreendente. Muitos dos seus maiores bloqueios nunca estiveram no mundo lá fora, e sim dentro da sua própria mente. E a partir de agora, eles podem começar a desaparecer, um por um. Pronto para enfrentar seus medos? Então vamos começar. Torne-se aliado da sua própria insegurança. Já parou para pensar que o medo de errar, de não ser bom o suficiente ou de ser julgado pode estar exatamente no lugar onde você mais precisa crescer? Aquela insegurança que aparece dentro de você não é necessariamente uma inimiga. Na verdade, ela pode funcionar como um sinal, indicando o caminho onde existe mais potencial de evolução. Enquanto a maioria das pessoas tenta ignorar ou silenciar esse sentimento, os estoicos ensinavam algo diferente. Em vez de fugir da insegurança, observe-a, encare-a e aprenda com ela. Existe um motivo para isso. Toda vez que você evita essa sensação, também se afasta das oportunidades que poderiam fortalecer quem você é. A prática aqui é simples, mas extremamente poderosa. Não fuja da insegurança. Em vez disso, dê espaço para ela e escute o que ela revela. Quando o medo surgir dizendo que você não vai conseguir, responda de outra forma. Talvez isso esteja apenas mostrando onde você ainda precisa agir. Em vez de paralisar, use essa informação a seu favor. Agora você sabe onde direcionar sua energia. Na prática, escolha uma área da sua vida onde a insegurança aparece com frequência. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, ao se expor nas redes sociais ou até mesmo ao expressar o que você realmente pensa. Identifique essa área e escreva 3 ações, pequenas, mas concretas, que você pode realizar ainda esta semana para avançar mesmo sentindo medo. Não para eliminá-lo de uma vez, mas para provar a si mesmo que você é maior do que ele. Porque quando você age, apesar do medo hoje, se torna mais forte amanhã. E essa força nasce da disciplina de não fugir, mas de aceitar que a insegurança faz parte do processo de se tornar mentalmente inquebrável. Respire fundo, porque agora vamos para a próxima lição. Como visualizar o pior cenário pode libertar você do medo que paralisa. Pense nisso por um momento. Quantos dos seus maiores medos realmente aconteceram? Aquela reunião que ainda nem começou, a conversa difícil que você ensaia há dias, ou o fracasso que só existe na sua imaginação. Muitas vezes, não são os fatos que criam o medo, mas as histórias que a mente inventa. Sêneca, um dos grandes pensadores do estoicismo, já alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Por isso, os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, imaginar conscientemente o pior cenário possível. À primeira vista parece desconfortável, mas na verdade é libertador. Se você tem medo de perder o emprego, por exemplo, imagine que isso realmente aconteceu.
Visualize o momento, o impacto inicial, a sensação de incerteza. Quando você traz o medo para a luz e diz, eu vejo você, algo muda. O medo diminui e você cresce. Experimente aplicar isso agora. Escolha um medo específico e escreva, sem filtros, qual é o pior cenário que a sua mente está criando. Em seguida, anote 2 ou 3 ações concretas que você tomaria para lidar com essa situação, caso ela realmente acontecesse. Você vai perceber que é capaz de suportar muito mais do que imagina. E já que você chegou até aqui, prepare-se para a próxima lição. Agora vamos eliminar um dos maiores sabotadores da coragem, o famoso IC. O medo não resiste à ação e o estoicismo tem uma resposta simples para isso. Quantas vezes você já abandonou algo importante por causa de uma pergunta silenciosa na sua mente? E se eu fracassar? E se rirem de mim? E se nada der certo? O estoicismo ensina que o "e se" é apenas um fantasma. Ele não tem forma, não tem provas e não tem utilidade real. Existe apenas para manter você preso na dúvida. Marco Aurélio dizia algo muito simples: se está fora do seu controle, não vale a preocupação. Se está dentro, então haja. Por isso, sempre que o "e se" surgir na sua mente, troque a pergunta por outra muito mais poderosa. O que eu posso fazer agora? O presente é o único lugar onde o medo não consegue se esconder. Ação simples, direta e prática. O "esse" paralisa você, mas a pergunta certa coloca tudo em movimento. Comece a aplicar isso com disciplina. Escolha um medo que costuma se repetir na sua mente e, em vez de alimentar a dúvida, escreva uma pequena ação que você pode tomar hoje em relação a ele. Mesmo que seja algo mínimo, essa atitude já enfraquece a dúvida e fortalece sua confiança. E já que você está aqui buscando crescimento real e ferramentas práticas, aproveite para se inscrever no canal e se tornar membro. Isso ajuda a manter esse conteúdo vivo, profundo e acessível. E também é uma forma de assumir para si mesmo o compromisso com a própria evolução. Agora vamos para a próxima lição. E ela vai ainda mais fundo. Como usar a dor como uma lente que amplia sua força interior? Pode parecer estranho, mas aquilo que você mais evita sentir pode ser exatamente o que vai te libertar. A maioria das pessoas tenta se anestesiar, fugir ou fingir que não está sentindo nada. Mas os estoicos entendiam algo diferente. Para eles, a dor não era inimiga, era uma professora. Epicteto passou boa parte da vida como escravo e ainda assim dizia que tudo o que acontece pode se tornar matéria-prima para a virtude, inclusive a dor. Ela revela onde você ainda é frágil, mostra onde precisa crescer e obriga você a parar de viver em ilusões. A pergunta estoica nunca foi, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, como posso usar isso para me tornar mais forte, mais justo e mais sábio? Quando essa mudança de mentalidade acontece, até o sofrimento se transforma em ferramenta de construção. Na prática, quando algo doer, emocionalmente ou fisicamente, pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me mostrar sobre quem eu sou? Talvez você esteja se apegando a algo que não controla. Talvez esteja colocando sua autoestima nas mãos de outras pessoas. Ou talvez seja a hora de mudar algo que você vem adiando há anos. Anote essa dor e dê um nome a ela. Depois escreva 3 aprendizados que essa experiência pode te oferecer. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de não desperdiçá-lo. Dor desperdiçada é dor prolongada. Dor compreendida se transforma em força. E agora que você percebe isso, prepare-se para o próximo passo. Como transformar o medo em um ritual diário de fortalecimento? A verdadeira consistência começa exatamente onde a maioria das pessoas desiste. Coragem não surge de repente. Ela é construída no cotidiano. Os estoicos entendiam que a mente precisa ser treinada com a mesma disciplina que um soldado treina o próprio corpo, e o medo faz parte desse treinamento.
Marco Aurélio não acordava esperando que o dia fosse fácil. Pelo contrário, ele se preparava mentalmente para lidar com desafios, críticas e frustrações. Isso tornava tudo mais leve, não porque a vida era simples, mas porque ele já estava preparado. Ninguém se torna forte fugindo do desconforto. A força nasce quando você enfrenta pequenas batalhas todos os dias. Por isso, crie seu próprio ritual estoico. Algo pequeno, mas que desafie você. Pode ser um banho frio, pode ser acordar 10 minutos mais cedo, pode ser iniciar uma conversa que você vem adiando. O objetivo não é conquistar o mundo de uma vez, mas provar diariamente para si mesmo que você age mesmo com medo. É assim que se constrói uma identidade firme e inabalável. Uma identidade forte é o que separa quem apenas tenta de quem realmente conquista. Comece amanhã. Escolha uma pequena ação diária que tire você da zona de conforto e anote como se sente depois de realizá-la. Com o tempo, isso deixa de ser esforço e se torna parte de quem você é. Não importa o tamanho da ação. O que realmente importa é a constância. Medo enfrentado com frequência se transforma em respeito. Medo ignorado se transforma em prisão. E se você está pronto para ir além, na próxima lição, vamos entender como reescrever a própria narrativa e parar de viver como coadjuvante da história que o medo insiste em contar sobre você. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Cada like mostra que esse conteúdo está te ajudando e também me motiva a trazer mais reflexões e lições poderosas para o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Assim você não perde nenhum conteúdo novo sobre estoicismo, inteligência emocional e mentalidade forte. Reescreva o seu papel na própria história. Muitas vezes, o medo não nasce da realidade, mas do papel que você acabou aceitando dentro da sua própria narrativa. Sem perceber, talvez você tenha assumido o papel de alguém limitado, inseguro, ou que sempre depende da aprovação dos outros para seguir em frente. Mas os estoicos ensinavam uma verdade poderosa. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide fazer com o que aconteceu. Você é o autor da história, não um personagem passivo. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre quem ele queria se tornar, mesmo sendo imperador. Ele sabia que, sem consciência, a mente entra no piloto automático e o medo assume o controle. Por isso, a lição é simples. Retome a caneta da sua narrativa. Na prática, faça um exercício direto. Pegue um medo que te acompanha há muito tempo e escreva com total sinceridade qual é a história que ele vem contando sobre você. Depois disso, escreva uma nova versão dessa mesma história. Nessa nova versão, você não foge. Você age, enfrenta e transforma a situação. E o mais importante, você define o desfecho. Leia essa nova versão todos os dias durante uma semana. Isso começa a treinar seu cérebro a se identificar com a sua versão mais forte e não com aquela versão limitada pelo medo. A verdade é que aquilo que você acredita sobre si mesmo molda seu comportamento, suas decisões e até o seu futuro. E agora que você chegou até aqui, prepare-se, porque a próxima lição pode ser a mais libertadora de todas. Agora, vamos lembrar algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. A vida é temporária e, por isso, o medo não pode comandar suas decisões. O medo tem um truque silencioso. Ele faz você acreditar que ainda existe muito tempo. Tempo para adiar, para hesitar, para não tentar agora. Mas os estoicos sempre lembravam de uma verdade simples e poderosa. A vida é breve e exatamente por isso ela precisa ser vivida com coragem. Memento mori, lembre-se da morte. Esse princípio não é sombrio, é libertador. Quando você entende que tudo é passageiro, inclusive o medo, o julgamento dos outros e até os fracassos, algo muda dentro de você.
Se o tempo é limitado, cada momento se torna uma oportunidade única de viver com verdade. Marco Aurélio escrevia: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Essa consciência não gera desespero, ela cria prioridade. Ela força você a perceber o que realmente importa. Então aplique isso de forma prática agora. Pense naquele medo que talvez esteja te travando há meses ou até anos e se pergunte: se eu tivesse apenas mais um ano de vida, esse medo ainda faria sentido? Na maioria das vezes, ele simplesmente perde a força, e o que permanece é aquilo que realmente importa: a ação. Viva com urgência, não a urgência da pressa, mas a urgência do propósito. O tempo passa de qualquer maneira, com ou sem coragem. A diferença é que a coragem deixa histórias para contar, enquanto o medo deixa arrependimentos. E se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Você não apenas assistiu a este conteúdo, você refletiu, aprendeu e deu um passo real em direção à sua própria transformação. Comente aqui embaixo uma frase deste vídeo que mais te marcou. Algo curto, mas significativo. Assim eu sei que você chegou até o final.